Graça e a paz do Senhor Jesus esteja por todos vocês. Então, eu fui hoje agraciado pelo Senhor de poder trazer a mensagem da palavra dele a nossos corações. E eu creio que hoje nós seremos bem alimentados pela palavra que nós vamos trazer hoje e aprender com o Senhor Jesus. Amém? Gostaria de orar com vocês para que o Senhor fale conosco. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de juntos aprendermos e entendermos o seu plano para a gente nesse momento difícil que nós estamos vivendo com relação a essa pandemia. Estamos em casa, às vezes ansiosos. Mas a nossa oração, Pai, que o Senhor venha falar e venha de encontro a nossas necessidades espirituais, para que a gente não entre na mornidão e fique parados no tempo, e fale conosco através dessa palavra, Senhor. E nós te louvamos e te bendizemos. Eu quero continuar orando nesta noite pelos nossos irmãos que padecem por necessidades, Senhor Deus, físicas, e continuamos a orar por eles. Queremos lembrar da nossa irmã Marlene, do nosso irmão Jader, lembramos também, Senhor, da Michele, da família, lembramos do Gustavo, da Elma, que são esses irmãos, Pai, que nós estamos em constante oração, até que o Senhor cumpra na vida deles a sua vontade completa. Eu te agradeço por eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja é um texto bastante conhecido de vocês, que nós já estudamos sobre ele, mas cada vez que a gente lê esse texto e aprende mais, de forma mais eficiente com relação àquilo que Deus quer que a gente faça. E eu quero que os irmãos vão abrir a Bíblia de vocês no livro de Juízes, capítulo 7, de 1 ao 4. E eu quero que vocês abram mesmo. Eu vou dar tempo para vocês abrirem suas Bíblias. Ok? Todo mundo já buscou aí na sua casa? Vamos lá então. Juízes capítulo 7. Nós vamos ler até o 7. De 1 a 7, eu falei 4, mas vamos de 1 até o 7, que diz o seguinte: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fronte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram naquele dia 22.000 e 10.000 ficaram. Então isso significa que tinha um total junto com Gideão de 32.000 valentes, que eu acho que não era valente. Mas então, disse o Senhor mais a Gideão: Ainda há povo demais, faz-o descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então lhe disse o Senhor:
todo que lamber a água com a mão, todo que beber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, que a outra gente toda que se retire cada um para a sua casa ou para seu lugar. Mas antes que a gente vai entrar propriamente dito nesse texto, eu quero que vocês vão abrir lá também Deuteronômio, para que vocês vão entender essa questão. Deuteronômio, capítulo 20. E eu gostaria de ler só o versículo 8 de Deuteronômio. Diz assim: e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, volte-se para casa, para o coração de seus irmãos, senão derreta o seu coração. Volte para sua casa, aquele que for tímido e medroso. É que o Senhor está falando aqui nas leis da guerra em Deuteronômio. Mas então, o tema da minha pregação hoje, irmãos, é baixar a guarda nunca. Então, vamos pensar aqui comigo um pouco num ringue, onde dois boxeadores, eles estão lá, naquele quadrado, que eu não sei qual a medida daquele quadrado, e em volta está aqueles espectadores, e vendo eles se degradear. E se vocês observarem, quando eles sobem no ringue, eles se cumprimentam e etc. Mas ali acontece uma coisa muito interessante. Enquanto eles não travam aquela luta, eles ficam simplesmente estudando um ou outro, como ele vai atacar o seu oponente, o seu inimigo. E nesse momento, ele espera um deslize do oponente. Na hora que ele baixa a guarda, é onde ele ataca e joga o seu oponente na lona, no chão. E aí, aquela plateia que está em volta, como eu falei, eles começam a rir do que levou o tombo e levantar a mão do vencedor, nesse caso. Eu queria trazer isso para aqui, para esse texto, onde a gente sabe que o inimigo nessa situação aqui era os midianitas, que eles estavam cercando aquela área para atacar Gideão, como eles iam fazendo. E Gideão, ele foi chamado pelo Senhor para tomar essas decisões, para lutar a luta do Senhor. E como vocês sabem, o Gideão, ele foi escolhido, assim como nós somos hoje escolhidos, para a gente cuidar da nossa casa, da nossa família. E interessante que eu vejo em toda essa situação, é de forma como que Deus usa os seus guerreiros. Vejam só, ele fala o seguinte para Gideão: Gideão, o povo que está contigo, eles são muito, sendo que o inimigo que estava do outro lado, a Bíblia diz que eles eram incontáveis, como a areia
da praia. Eles eram milhares de milhares. E Deus fala para Gideão que quem estava com ele era muita gente, eram só 32 mil, e o inimigo era incontável, não se podia contar. Agora você imagina o que passou pela cabeça do Gideão. Eles com 32 mil, ele achava que já era muito, em relação aos outros, ele era pouco. Mas então Deus ele entra com a sua estratégia, que sempre surpreende a gente. Vamos ver aqui a estratégia que o Senhor fez. Primeiro ele fala, no versículo 3, apregou aos ouvidos desse povo dizendo: quem for covarde e tímido, volte-se e se retire da região e volte-se para a sua casa. Vejam só, ele juntou o povo, Gideão foi lá e apregoou aos ouvidos dele, aqui o seguinte, enquanto a gente ainda não vai na batalha, quem for tímido, medroso e covarde, volte-se. Aí ele ficou esperando. Vamos imaginar a gente lá nessa questão. Quem que vai ser? 32 mil? Quem que vai ser esses que vão sair? Eu fico mais ou menos nessa visão de que ele ficou assim. Será que ele vai ficar todo mundo? Será que todo mundo vai ser valente? Eu imagino que ele cruzou os braços. Eles vão ficar. Mas aí ele começou a decepcionar. Aí foi saindo um, foi saindo outro. Quando ele assustou, 10 mil rachou fora. Ele deve ter entristecido. Eu imagino que Deus também entristeceu, porque Deus mandou apregoar, mas Deus não queria que eles saíssem. Deus queria que eles ficassem. Mas são escolhas. Então, a vida do cristão hoje, meus irmãos, são escolhas. Ou a gente fica com o Senhor, ou a gente pula fora. E hoje, por incrível que pareça, tem muito cristão pulando fora, agora mesmo, por causa dessa pandemia. Eles estão em quarentena, mas eles pularam fora das coisas espirituais. Não se preocupam mais. Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: o Senhor não precisa de covardes no seu exército. O Senhor precisa de homens valentes. Então aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, que se você tiver com medo, seja lá de qual for a situação, fique, não saia fora, fique lá, porque quem está lutando a tua batalha, as tuas guerras, é o Senhor. Portanto, não te desanime, seja forte e corajoso. Foi o que ele falou para Josué, e ele fala hoje contigo. E lá em Apocalipse também 21:8, se você for ler ele todo, você vai ver o que acontece com esses que são covardes, com esses que são tímidos e medrosos. Eu vou deixar você ler depois que nós encerrarmos aqui. Então, e de repente, agora o Senhor usa, eu falei 10 mil, não foi isso? Mas são 22 mil, eu quero só retratar aqui. Não foram embora 10 mil, foram 22 mil. Mas então o Senhor ele usou a segunda estratégia. Qual foi a segunda estratégia? A segunda estratégia é o seguinte: Gideão, ainda é povo demais. Nossa! Vocês já imaginaram? 32 mil. Como eu falei, lá do outro lado, números incontáveis do inimigo. E agora, Deus fala para Gideão: Gideão, ainda há gente demais contigo. Aí, Gideão, Senhor,
tudo bem, Senhor, vamos lá. Qual que é a estratégia agora, Senhor? Leva eles lá para o rio. Eu creio que eles deviam estar, como eles estavam em guerra, então eles estavam lá e às vezes sem comida e às vezes sem água. Leva eles lá para o rio para tomarem água. Lá para o rio, Senhor, leva eles para lá. E lá você vai pôr eles à prova. Muito bem. Chegando lá, você fala para eles: aquele que se ajoelhar e lamber a água, como faz o cão, esse você vai pôr à parte. Você vai separar esse, porque ele não vai servir para nós. Aquele, porém, que pegar a água e levar a mão à boca, esse é o que eu quero. Mas vamos pensar um pouco aqui nessa questão. Nós estamos numa guerra. O inimigo está em nossa volta, estudando o momento para ele vir e nos golpear, nos levar à lona. Como eu citei o exemplo dos 2 boxeadores. E se a gente vai para um rio e de repente todos se ajoelham para beber essa água, o que acontece? O inimigo vindo por trás, sobe na cabeça de cada um e ainda afoga ele lá. Aí vem a tristeza toda. Mas quando nós estamos numa luta, numa guerra, a gente não pode dar esse tipo de vacilo. A gente tem que estar atento. Por quê? Porque o inimigo, ele está furioso, querendo destruir o outro, seu oponente. Ele quer destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas então, eu imagino, agora vamos imaginar essa situação de Gideão. Gideão era o olheiro dos que estavam, dos 10.000 que ainda tinha. Gideão cruzou o braço e ficou talvez lá vamos imaginar isso aí é coisa minha, um papel e uma caneta, e lá de butuca lá, vamos lá, aquele ali está fora, aquele ali está fora. Vamos imaginar que ele gastou mais ou menos umas 2 horas contando. Aquele está fora, aquele está fora. Aí ele: não, Senhor, eu vou olhar só os que vão levar a mão à boca, porque ali era muito. Aí ele começou a olhar os que levavam a mão à boca. Conseguiu levar 300 homens. Gente, e o Senhor disse: Gideão, é com esses 300 que você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Eu imagino Gideão, que achava que com 32.000 ele estava bonito, agora ele está com 300. Mas enfim, eu quero trazer aqui para vocês o final dessa história. Vocês sabem que Gideão, ele obedeceu o Senhor. Vocês sabem que Gideão deu a vitória juntamente com os 300, porque vocês lembram da história que ele falou? Pelo Senhor e por Gideão, foi assim que aconteceu. Eu quero aqui trazer o que o Senhor disse. O Gideão sabia que o Senhor ia dar a vitória, porque Deus já tinha falado com Gideão. Agora, Deus queria, na verdade, saber quem era que estava com ele. De 32.000, quantos verdadeiramente tinham o propósito de lutar a luta com o Senhor? Sobrou só 300. Desses 300 tinham um compromisso com o Senhor. Eles não importaram de que tinha lá para trás, o que ficou para trás.
Eles não importaram com as coisas de família lá atrás. Eles estavam focados em lutar a guerra do Senhor. Irmãos, então é o seguinte, hoje a nossa luta ela continua. Os nossos inimigos hoje, eles são milhares de milhares de milhares que nos pode contar. A diferença de Gideão para nós hoje é que os nossos inimigos hoje, eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Gideão saiu e viu eles lá. Nós não vemos eles. Nós não temos esse vírus aí. Ele é invisível. O que nós podemos fazer com eles? Nada. Mas quem está lutando a nossa guerra contra esses inimigos invisíveis é o Senhor. Então, portanto, que a gente vai lutar a guerra do Senhor, sabendo que Ele é que está conosco. Então, conhecendo o inimigo invisível, ele diz assim: temos que conhecer o nosso inimigo. Como conhecer esse inimigo? Vamos estudar sobre esse inimigo. Aonde ele está? Então só tem uma maneira de saber onde está o inimigo. O inimigo está aqui dentro. Mas como? Mas ele não está aí nos ares? Sim. Mas a estratégia para derrubar ele está aqui dentro. Aqui está todo o plano, toda a estratégia para a gente derrubar esse inimigo. É isso que eu quero falar com vocês. E as armas que nós temos para derrotar o nosso inimigo está lá em Efésios 10, 6, do 10 ao 18. E você vai ler lá e você vai descobrir quais são as armas que Deus já te deu para você derrotar esse inimigo. Então, portanto, meus irmãos, o inimigo pode ser numeroso, eles podem ser milhares de milhares, mas o Deus que nós servimos verdadeiramente, Ele simplesmente quer que nós o obedeçamos e Ele vem nos livrar de todos eles. E eu creio que esse inimigo, ele já está nocauteado, ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, ele esmagou a cabeça do inimigo. Agora ele é só balela, ele só põe medo, mas ele não morde mais, porque o Senhor, Ele é conosco. Amém, irmãos? Então, que Deus vos abençoe e que você tenha uma boa semana. Amém.